Convido você para sentar confortavelmente no sofá para que possamos falar da nossa triste realidade. Falando de Brasil como um todo, eu gostaria de dizer que é um país à deriva, antes fosse. Na verdade, o Brasil virou casa da mãe Joana. Infelizmente, nós temos que aceitar. Hoje a convivência social se tornou impossível, pois não tem mais regras básicas a serem seguidas. Certo ou errado estão atrelados a quem interessar possa. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. A CBF há muito é uma aberração. Ela fatura uma fortuna inimaginável. O leigo não tem noção do quanto a entidade arrecada nos campeonatos tipo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São verdadeiros absurdos. E os valores revertidos para os clubes são nada, são dinheiro de pinga, se comparados ao total arrecadado. O grosso vai para onde? Bom, boa parte para o bolso dos cartolas. É acusação leviana, eu não tenho como provar? Bom, eu sempre falei. Eu sou torcedor, eu estou na arquibancada. Eu tenho direito de opinar. Sou eu que banco o espetáculo. Sou eu que sofro. Sou eu que vivo, sou eu que coloco a paixão. Então eu não preciso provar nada. Eu cobro, sim, que me provem que não está acontecendo o que todos estão enxergando. Bom, imagine. O atual presidente da CBF não deveria nem estar no cargo. Ele foi pego em falcatruas. E só conseguiu assumir porque ele fez uma parceria, pasmem, com o ministro do STF. Ministro esse que, para garantir a sua aposentadoria, tem negócios paralelos. E um deles é estabelecimento de ensino no Rio de Janeiro. E o incrível, esse estabelecimento fechou um contrato com a CBF, pegando o monopólio de todos os cursos realizados pela federação. Segundo cálculos, o valor aproximado arrecadado pela entidade é de 9 milhões, sendo que 7 milhões são transferidos assim limpinhos para o tal estabelecimento de ensino, para esse magistrado que, coincidentemente, caiu na sua mesa decidir se o presidente da CBF poderia assumir o cargo. E ele, numa decisão monocrática, pasmem, disse que sim. Agora o escândalo caiu na rede. E a pressão está tão grande que parece que o tal ministro está desistindo da parceria. E o presidente da CBF, que tinha tudo para ficar 5 anos por lá, tudo dá a entender que irá sair pela porta dos fundos. E esse sair pela porta dos fundos tem grandes probabilidades de tramitar por justiças.
quem sabe até julgamentos justos, podendo então ir parar em locais que os seus antecessores pararam, na cadeia. Porque ex-presidentes da CBF ou foram presos, ou estão sendo processados, ou estão fugindo da polícia. Esse é o nível de quem comanda o nosso futebol. E claro, em meio a todo esse circo, que só não vê quem não enxerga, e que é pouco divulgado, porque a mídia joga toda essa podridão embaixo do tapete por uma razão óbvia. Imagine-se uma Rede Globo, que é parceira da CBF no monopólio das competições domésticas, irá querer que mude o sistema. Esse sistema mudaria se a confederação perdesse o poder dela organizar as competições internas e surgissem as ligas dos clubes. Aí os clubes organizariam as competições, os clubes fariam as negociações e o dinheiro arrecadado seria dos clubes, que são, afinal, os responsáveis pelo espetáculo. Cartola não ganharia nada. Viveria apenas de organizar jogos das seleções, a seleção brasileira profissional e as de base, ou seja, quase nada comparado ao que fatura hoje. É claro que essa ideia de liga apavora a Globo e apavora a CBF. E todos os clubes que de alguma forma trabalharam para que as ligas surgissem, hoje são perseguidos. Exemplo maior é o Grêmio. Chega a ser absurdo. O Grêmio, desde a época do Clube dos 13 do imortal Fábio Koff, é o inimigo número 1 da CBF e paga caro por isso. É o time mais prejudicado por arbitragens no Brasil e o mais prejudicado por decisões do Tribunal de Justiça Desportiva. Tudo para o Grêmio é condenação com penas só vistas quando aplicadas para o Grêmio. Naquele caso do racismo, lembram contra o goleiro Aranha? Pois é. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil porque uma torcedora ofendeu, de forma equivocada, claro, o goleiro santista. Tá certo, tem que servir de exemplo, o clube é obrigado a se responsabilizar pelo que faz a sua torcida. Eu até diria que pode ser, mas se a lei valesse para todos. Agora pensem, de lá para cá, quantos casos de racismo aconteceram no futebol brasileiro? E quais os clubes que foram punidos? Nenhum, só o Grêmio. Eu lembro, foi em 2000 que o Grêmio até foi rebaixado, acho que 2021, o clube lutando para não cair, precisando da sua torcida, numa partida decisiva em casa contra o Palmeiras, perdia o jogo, empatou num gol legítimo e o VAR anulou o gol. Ao terminar a partida, uma torcida organizada do Grêmio entrou em campo, fez um quebra-quebra, quebrou as dependências do VAR, lógico, teria que ter punição, teria. O clube não poderia passar ileso? Claro que não. Mas quais as punições? Uma multa, a torcida envolvida ser proibida de ir a campo e o clube perdeu o mando de campo por alguns jogos. Isso tudo é normal. Qual foi a pena? Foi a coisa mais criminosa, mais absurda que já se viu. Quando mais precisava de sua torcida para lutar contra o rebaixamento. O Grêmio foi condenado ao gremista não poder estar no estádio, qualquer estádio do país, em jogos do Grêmio pelas últimas rodadas do Brasileirão. Fez-se justiça? Talvez os rivais venham a dizer, não, já que fez tem que pagar, é por aí mesmo? Aí eu pergunto, qual outro clube brasileiro que teve uma punição desse nível? Outra pergunta. Será que o Grêmio foi o único clube que a torcida fez quebra-quebra do estádio? Mas não adianta reclamar, não adianta a quem reclamar. Certo estava o Rui Barbosa, garantia que a pior das ditaduras é que vem da justiça, porque contra ela a gente não tem a quem recorrer, e é o que está acontecendo com o Grêmio. No Campeonato Brasileiro de 2023, o clube, numa arrancada espetacular no Brasileirão, comandado por Luizito Soares, chegou nas últimas rodadas disputando o título. Pois bem, uma partida contra o Corinthians em São Paulo, o jogo estava 4-4, e um pênalti claro em favor do Grêmio, onde Yuri Alberto, atacante corintiano, jogou vôlei dentro da área. O pênalti não foi marcado. O jogo terminou empatado, poderia ter a vitória do Grêmio. Se o Grêmio tivesse vencido aquela partida, marcaria 2 pontos a mais na contagem final. Esses 2 pontos lhe dariam o título do Brasileirão. Sem contar que no mesmo ano de 2021,
que o Grêmio brigava contra o rebaixamento, o que nós vimos? Nós vimos uma partida contra o Atlético Mineiro, que o tricolor ganhava no Mineirão de 1-0, precisava da vitória, deu uma falta ao lado do campo. Sim, do lado direito, fora da grande área. A falta foi cobrada pelo Atlético. E o jogador do Grêmio na barreira, dentro da área, colocou a mão na bola. Perfeito. Só que atrás dele, de um zagueiro atleticano, um cara de 2 metros de altura, que o empurrou. Esse zagueiro do Galo estava na barreira, em um local que ele não poderia estar. A cobrança deveria ser anulada, é uma falta técnica. Acredita que o VAR não viu aquele elefante do lado da barreira do Grêmio e validou o pênalti? Desse pênalti saiu o empate do Galo, que prejudicou muito o tricolor. É por aí. Sem contar que no mesmo ano, no jogo contra o América Mineiro, o atacante gremista, o Elias, driblou o goleiro do Atlético e levou um pontapé na barriga. A arbitragem não deu pênalti também. E agora em 2025? Agora em 2025, então, a coisa virou circo. Poxa, no Grenal 4-4-7, um pênalti a favor do Grêmio no final da partida. Não foi marcado. O jogo terminou empatado, seriam 2 pontos a mais na classificação tricolor. Aí contra o São Paulo, estava empatado. Era um bom resultado para o Grêmio. Uma bola cruzada, o atacante São Paulino fez falta no zagueiro tricolor. O árbitro não viu a falta. E o atacante do São Paulo, na sequência da jogada, se jogou, que parecia que estava numa piscina. O árbitro deu pênalti. O VAR chamou para que ele verificasse. Poxa, ele tinha que dar ou a falta, ou não marcar nada, porque não teve nada. O Luciano simulou. A gravação do VAR mostrou o nervosismo do árbitro, que ele gritava que foi pênalti, estava marcado, ele foi no VAR e confirmou o erro. E agora na Copa do Brasil contra o CSA, poxa, escalaram um moleque novo, sem expressão. E ele veio com a cabeça feita para classificar o CSA. Por ele ser novo, não ter a malandragem, ele não sabia nem disfarçar. E no final da partida, ele deu o azar do Grêmio fazer o gol que poderia levar para os pênaltis e classificar o tricolor. Ele anulou o gol, inventando uma falta que não existiu. E, da mesma forma, ele gritava com a moça do VAR, que dizia que não foi nada, que ele fosse verificar. Ele estava decidido a dar, não adianta, anular o gol. Ele foi até o VAR, voltou e anulou. Só que nesse caso do São Paulo e agora do CSA, tem algo mais, que é a CBF Betano. Poxa, eu fico imaginando quantos não ganharam fortunas com essa eliminação do Grêmio apostando na classificação do CSA. E quanto de comissão por fora não foi parar no bolso dos cartolas e desse árbitro. Com certeza. Aí o banana do presidente do Grêmio, agora ele resolveu, sabe, formar uma postura e foi passear no Rio de Janeiro marcando uma reunião. O que adianta a reunião, porra? Reunião com a CBF? Ele passear no Rio de Janeiro? Só falta chegar pedindo desculpas por estar incomodando, mas dizendo que a CBF tem que entender que está demais. Não é assim que se faz. Ele tem que fazer um curso com presidentes do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo, que se impõem. Porque é o que a gente vem dizendo. O culpado do que acontece com o Grêmio é o próprio Grêmio. Pois se alguém te der uma bufetada na cara, a culpa é desse alguém. Mas se der 2, a culpa é sua. A diretoria do Grêmio é banana. Existem casas de apostas manipulando resultados de forma escancarada com a bênção de CBF e autoridades. E o que acontece? Nada. O juiz que errou no Grenal foi suspenso. O juiz que errou e não deu pênalti em favor do Grêmio contra o Corinthians foi suspenso. O juiz que errou na marcação do pênalti contra o São Paulo foi suspenso. E agora, esse ladrão sem vergonha que apitou o jogo contra o CSA foi suspenso por tempo indeterminado. Mas e daí? O que muda? O Grêmio continua prejudicado. Então é por isso que o futebol brasileiro acabou. E o Grêmio, eu sou gremista, sou gremista, mas reconheço, o time do Grêmio é horrível. O time do Grêmio é padrão Série C. O time do Grêmio, se formos analisar, não jogou para ir mais longe na Copa do Brasil. Poxa, ele jogou 4 partidas contra equipes de Série B, C e D. Empatou 3 e perdeu 1. O time é fraco. O time é mal montado. O time vai ter que lutar para se manter na Série A e olhe lá se vai conseguir. Mas nem por isso justifica
o que estão fazendo há muitos anos contra a equipe de Porto Alegre. E isso tem que parar, não só para proteger o Grêmio, mas para proteger o futebol brasileiro. Porque agora, o grande rival do Grêmio é o Internacional. Ele vai jogar pela Copa do Brasil contra o Maracanã. Deve classificar tranquilamente. A não ser que, tropece na bola, mas é difícil. E o Grêmio vai pegar o Bahia em Porto Alegre. Então, depois de tudo que aconteceu, não se surpreendam se a arbitragem amolecer para o Grêmio, facilitar, prejudicar o Bahia. Por quê? Simplesmente que seria jogar para a torcida, como se fala. Se a arbitragem errar contra o Bahia nesse jogo, o que muda? O Bahia tem como foco a Copa do Brasil e a Libertadores. O Brasileirão, ele está deixando para depois. E o Bahia está bem classificado onde está. Esses 3 pontos não farão tanta falta para os baianos, mas ajudarão em muito o Grêmio. E aí a CBF poderá dizer, viu só? Juiz erra para os 2 lados, acontece. Só que, na sequência, o Bahia pega o Internacional para decidir quem continua na Libertadores. E aí, colorados, mesmo jogando dentro de casa, coloque as barbas de molho. Porque não será mais CBF, será Conmebol. E a CBF tem pouca força dentro da Conmebol. Então, tudo indica que por uma troca de favores e pelo Bahia ser grupo City, os baianos sairão classificados do Beira-Rio. Se resolverem na bola, perfeito. Se precisarem da arbitragem, eles terão o apoio. Porque, infelizmente, todas as competições envolvendo os clubes brasileiros têm resultados arranjados. Muitos para favorecer casas de apostas. Outros para favorecer grandes patrocinadores, grandes investimentos e dar prioridade às equipes do eixo Rio-São Paulo. E outros, como no caso do Bahia, para favorecer as grandes SAFs. E é bom lembrar, Bahia hoje quer dizer Grupo City.